Voltamos com o segundo bloco do Central 98 e sem demora vamos de entrevista. O aumento de viagens no transporte público de Belo Horizonte vai completar um mês em 12 de agosto. As melhorias fazem parte de um acordo entre as empresas de ônibus e a Prefeitura da capital mineira após o repasse da primeira parcela do subsídio de 237,5 milhões de reais. Para fazer um balanço desses primeiros dias de nova configuração do transporte em BH, o Central 98 conversa com André Dantas, superintendente da SUMOB, que é a Superintendência de Mobilidade do município da capital mineira. Bom dia, André. Prazer recebê-lo aqui. Bom dia, João. Bom dia, Lucas. Bom dia, Paulo. Bom dia, prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos, André. Primeiro vamos fazer esse balanço inicial. Como é que está hoje? Como é que a Prefeitura avalia esses primeiros dias com o aumento das viagens após a primeira parcela do subsídio? Bom, nós analisamos que é muito positivo o balanço, mas que há muitas coisas para melhorar. Nós observamos um aumento significativo das viagens. Nós estamos muito contentes que todos os requisitos legais foram cumpridos. O balanço dos últimos dias foi finalizado. Já temos os números preparados para realizar o empenho previsto para segunda-feira, o pagamento para as empresas. Nós fizemos um pagamento no dia 11, no valor de 90 milhões, e faremos o pagamento na segunda-feira, de acordo com a lei, de 17 milhões e 500 para as empresas do transporte convencional. É muito importante destacar que durante esse período, desde o dia 12, nós recebemos muitas contribuições e nós atuamos em cima dessas contribuições e melhoramos o sistema e estamos em contínuo esforço para melhorar ainda mais. Então, é um processo de transição e acreditamos que nós estamos na direção correta. E, André, a Prefeitura abriu um canal para os passageiros, fazerem as reclamações, cobrarem ali também melhorias no transporte. Já deu resultado? A Prefeitura já está conseguindo fazer alterações no transporte com essas reclamações dos usuários? Bom, nós expandimos os nossos canais. Nós tínhamos um número de atendimento, nós tínhamos o portal de serviço da Prefeitura, que é bastante compreensivo. Nós temos um e-mail, subsídio@pbh.gov.br, e nós temos o canal do WhatsApp, que adicionou uma contribuição mais instantânea, né? Eu tenho a satisfação de dizer que nosso esforço, a nossa equipe, está atendendo praticamente em tempo real a todas as solicitações, no seguinte sentido: elas são registradas e aquelas que são de ação imediata, nós imediatamente encaminhamos para que as empresas possam fazer as medidas cabíveis. Por exemplo, um passageiro identificou que a janela de um ônibus estava trincada. Imediatamente a nossa fiscalização foi acionada e o ônibus foi encaminhado para fazer o reparo. No final do dia, o ônibus voltou a circular e o mesmo passageiro que reclamou, retornando do trabalho para casa, nos mandou a mensagem agradecendo. Isso tem sido frequente, né? Então, é mais uma forma que nós estamos atuando, o que não exclui todas as outras que nós já temos implantadas. Ô André, a gente viu a criação do Comitê de Mobilidade, né? Um grupo de trabalho que discute justamente junto com a SUMOB a mobilidade urbana. Ele é uma evolução do Comitê de Repactuação, que teve breves reuniões e foi desfeito na gestão do então prefeito Calil. E teve umas reuniões até o subsídio sair. Após a saída do subsídio, a gente não viu mais reuniões do comitê. Se não me engano, foram 3 reuniões que não aconteceram. Por que elas não aconteceram? E você não acha que seria interessante que o comitê discutisse como foi esse primeiro mês, semanalmente, para avaliar a entrega da segunda parcela do subsídio? Bom, devo explicar que nós tivemos algumas reuniões depois da confirmação, da aprovação da lei. Nós tivemos uma reunião que eu me recordo, que foi muito produtiva, em que discutimos todo
o arcabouço relacionado com o financiamento do transporte público de Belo Horizonte e, mais do que isso, a mobilidade, né? Eu fiz uma apresentação na sequência, numa das reuniões. Tivemos a participação de um especialista, uma pessoa de capacidade comprovada nacionalmente, do IPEA, lá de Brasília, que foi convidado e explicou muito bem para o grupo de trabalho os desafios. Na sequência, nós tivemos alguns problemas de agenda, né? Eu tive algumas reuniões que não estavam encavaladas no mesmo horário e, na sequência, houve uma decisão de que trabalharíamos fora do grupo de trabalho em desenvolvimento de ideias. Então, a Prefeitura está desenvolvendo uma proposta para ser debatida com os vereadores e os vereadores estão desenvolvendo as ideias deles, né? Agora, nós temos uma reunião marcada dia 16 e temos um balanço já previsto para o dia 23, às 9h30, na Câmara de Vereadores, em que nós apresentaremos todo o resultado, assim como o histórico, e tenho a satisfação de dizer que eu acho que vai ser um momento muito importante para apresentar com muita profundidade tudo. Nós temos um relatório bastante compreensivo que já está pronto e que nós vamos debater e tirar qualquer dúvida que eventualmente. André, deixa eu acompanhar com mais uma pergunta. Essa decisão de suspender as reuniões, de fazer uma análise diferente, sim, ela foi tomada dentro do comitê, dentro do grupo de trabalho, pelos integrantes, ou foi tomada pela prefeitura, ou foi tomada só pelos vereadores? Quem tomou essa decisão de suspender as reuniões? Bom, houve um consenso de que era preciso fazer o dever de casa, né? Em que não existia muito sentido de ir lá sem uma agenda propositiva, né? Então, por exemplo, essa reunião do dia 16, a vereadora Fernanda Altoé vai trazer um especialista que vai ofertar uma outra visão àquela que já foi apresentada anteriormente. Então, assim, só se reunir para ficarmos remoendo aquilo que nós já sabemos é ineficiente. Infelizmente, os recursos e o tempo são muito limitados e nós, como um grupo, decidimos fazer esse adiamento. E eu acho que faz sentido, porque agora nós vamos passar para uma outra etapa de proposição. Tá? André, todo mundo que me conhece sabe que eu sou muito crítico, certo, principalmente com relação ao serviço oferecido para o transporte coletivo de Belo Horizonte, transporte de passageiros. Eu tenho entendimento que essa história de transporte público é uma balela, não existe transporte público. Se existisse transporte público, teria que ser toda a responsabilidade da prefeitura, do órgão que é o executivo municipal. É um transporte por concessão. E esse transporte por concessão, como eu estou mais velho no planeta Terra, eu já acompanho muito tempo essa história. Eu lembro de antes da Metrobel, depois vem Metrobel, depois vem BH Trans, e essa relação sempre ela é difícil de entender. De um lado, a população se sente mal servida pelo transporte. Do outro lado, a proposta da população, que é a Prefeitura de Belo Horizonte, tem o tempo inteiro embates com aqueles que são os que têm os concessionários. E os concessionários, por outro lado, reclamam o tempo inteiro. Então, me parece que é um teatro de insatisfações. Eu não consigo entender por que é que esse contrato perdura por tanto tempo e por que é que não se repactua um contrato que em outras capitais já foi repactuado. E em que outros modelos, não vamos nem falar de fora do Brasil, mas outros modelos de dentro do Brasil, como Rio de Janeiro, como Curitiba, já discutem de outra forma o transporte de passageiros nas suas cidades. O que acontece no entrave que é essa discussão ampla, que é uma discussão que contempla a estrutura e não só a conjuntura do serviço? Bom, em primeiro lugar, nós temos isso que você falou de transporte público, né? Nós temos uma definição muito superior, um modelo de governança. O município, como você colocou,
é o responsável pela Constituição em prover esse serviço público. Muito bem. Então, esse é o primeiro elemento definido, né? Hoje, nós não temos qualquer relação com os outros municípios da região metropolitana de Belo Horizonte. Então, isso é uma constante no Brasil, em quase todos os casos, com exceção de Recife, com exceção de Goiânia, Curitiba, não, Curitiba não mais, em que existe uma gestão metropolitana do transporte público. Então, uma vez definido esse elemento, passa-se à questão do financiamento. Então, quem paga pelo serviço? E hoje, quem paga pelo serviço, em 99% dos casos, dos 2.900 municípios que têm transporte público organizado no Brasil, é o passageiro, não é a sociedade. Esta é uma discussão que interfere no modelo contratual. Então, nós temos um limite. O limite do passageiro hoje parece que se definiu em 4,50. Né? Não queremos aumentar a tarifa. Então, começa-se a discutir uma alocação de recursos da sociedade como um todo. Daí, essa entrada desse subsídio. É o ideal? Não é o ideal. Né? Mas o sistema não se sustenta. Aí, muito bem colocado por você, existe a necessidade de repactuar. Mas repactuar significa o quê? Significa colocar mais dinheiro e esperar um resultado melhor fazendo as mesmas coisas? É colocar mais dinheiro e tentar fazer as coisas de forma diferente e obter resultados melhores? Quando a gente olha para cidades com serviços de altíssima qualidade, e eu não vou falar da Europa, eu vou falar de lugares que eu conheço como Singapura, né? Existe um investimento da sociedade como um todo, de muito recurso e muita cobrança para que esse recurso seja eficientemente utilizado. Então nós temos que caminhar nessa direção e, complementando a conversa com o Lucas, nós temos que desenvolver essa proposta dentro do grupo de trabalho. Essa discussão, então, vai muito para o entendimento pleno. Quando você fala, por exemplo, que a sociedade como um todo deve investir, sim, significa que a sociedade como um todo tem que ser privilegiada pelo transporte de passageiros. Exato. Isso é uma consequência natural. Exato. Por que é tão difícil, por exemplo, eu vou dar um exemplo meu. Certo. Por que é que eu não consigo sair do Santo Antônio, da barragem Santa Lúcia, e vir trabalhar na Savassi com conforto, tranquilidade e garantia de horários? Sim. Por que você não consegue? Porque você provavelmente é um cliente de alto padrão que tem requerimentos diferentes daquele que a maioria da população tem. Então, o que você quer? Você quer o conforto em primeiro lugar. Você quer a confiabilidade do seu deslocamento e provavelmente o tempo de viagem. Então, o grande grupo da população, ele está interessado no preço. Depois, confiabilidade. Né? Então, ele quer saber que ele vai pagar R$ 4,50, ele não vai pagar R$ 5,00. O que talvez para você estaria interessado em pagar, quem sabe, R$ 5, 6, R$ 10. Com o preço da gasolina do jeito que está, se alguém te levar e te buscar, você não vai ter, né, a necessidade de se preocupar em dirigir. Mas a população, né, e o transporte público é voltado para a população assalariada, das classes menos privilegiadas, e essa população está interessada prioritariamente no preço e na confiabilidade, no tempo de viagem. Mas para haver a participação da sociedade como um todo, para que aquele que está interessado com o preço e a confiabilidade, e aquele que quer mais do que só preço e confiabilidade, porque ao final das contas, quando você fala participação da sociedade, impacta no imposto que eu pago, exatamente, no imposto que todos nós pagamos. Então, se eu sou contribuinte desse bolo, eu quero uma fatia desse bolo que eu possa comê-la. Exato. Por que não conseguir fazer com que esse bolo seja dividido de maneira proporcional? Perfeito. E que aquele que tem só o preço e confiabilidade seja atendido e aquele que quer mais também seja atendido. Então, talvez
uma solução, e eu não estou sendo ditatorial no meu posicionamento, também, né? É uma discussão da sociedade. A sociedade é que tem que se posicionar e definir para que nós, técnicos, desenvolvamos a solução. Então, talvez nós não consigamos desenvolver exatamente o serviço que vai atender a determinados públicos, porque não há uma demanda suficiente, como você sabe, não há uma viabilidade de um negócio daquele segmento, né? Pode ser explorado por outras formas de transporte que não o transporte público coletivo. Muito bem. Então, mas você, ao fazermos um investimento em transporte público, pode ser um beneficiário, porque uma grande parcela da população pode melhorar a qualidade de vida deles, pode se transferir da moto, você vai ter menos risco no trânsito, você vai ter menos atraso, vai ter menos externalidades provocadas como poluição sonora, ambiental. Então, assim, é um conjunto que nós tentamos gerar benefícios para um todo. Quando nós falamos, por exemplo, de um investimento significativo no BRT da Avenida Amazonas, nós estamos tentando reorganizar as coisas lá para que fique melhor para todos, sem prejudicar ninguém. Então, existem muitos estudos que são realizados exatamente para privilegiar não só aquele que vai andar no ônibus, mas aquele que vai andar a pé, vai andar de carro. Então, esses diversos segmentos, eles são considerados. O grande desafio, Paulo, é fazer isso dentro dos recursos limitados que a gente sempre se depara. Ô André, para quem está sintonizando agora, vamos refrescar a memória do ouvinte. Quanto já foi pago do subsídio nessa primeira parcela? Foram 90 milhões pagos no dia 11 de julho. Quanto vai ser pago na segunda parcela? Na segunda-feira pagaremos às empresas do transporte convencional 17 milhões e 500. Então temos 107 milhões mais ou menos que já estão garantidos para as empresas. Certo. E a gente tem agora um mês em que a Sumob analisou a situação do transporte público de BH, das empresas de ônibus, das concessionárias, para então referendar aí esses 17 milhões. A pergunta que eu faço é a seguinte: como é que está a situação das concessionárias? Elas estão na pendura, estão quase não recebendo, estão próximas de serem bombadas de receber a terceira parcela do subsídio? A prefeitura está satisfeita com o que tem sido entregue? Como é que a Sumob avalia o que foi feito até agora, tendo em vista o que já foi pago para as empresas? É uma ótima pergunta, Lucas. Nós tivemos, nos primeiros 15 dias, um aumento de 15% no número de viagens, e isso foi feito, foi cumprido, com uma margem pequena, né? Não foi nada muito além do que era exigido, que era 19.203 viagens, se não me falha a memória. Na sequência, a partir do dia 26, passamos a ter um requisito de 21.708 viagens, e elas têm cumprido com uma certa margem dos 3% a mais do que isso. Nós acreditamos que agora, com o retorno das férias, haverá um aumento da demanda, e o grande desafio é a movimentação da cidade, impactando no serviço de transporte. Mas eu estou confiante que existe um esforço muito grande, tanto do poder público de fiscalizar e tentar ajudar a viabilizar isso, como das empresas que estão despendendo recursos, comprando veículos, novos veículos estão entrando no sistema. Isso tudo vai ajudar a ter um serviço melhor para a população, que é o que interessa. Concordo, a gente está na mesma página aqui. Se não for atendido, essa terceira parcela não sai? Sim, não há dúvida nenhuma. Se não acontecerem... Olha, hein? Olha, André. Tô de olho. Lucas, eu costumo dizer que eu entrei nisso com meu CPF limpo e vou sair disso com meu CPF limpo. Bom saber. Certo? Eu sou um técnico que trabalha 30 anos com transporte. Comecei como estagiário da BH Trans há 30 anos atrás. Tenho muita honra de fazer as coisas corretamente, tecnicamente. Não tenha dúvida nenhuma. Há um zelo, há um cuidado, uma responsabilidade com o dinheiro público que você
Se eu explicar, você não vai acreditar. Nós estamos muito preocupados em entregar o serviço da mais alta qualidade. E esse dinheiro suado da população não vai ser entregue se não for correspondido com as metas. Não tenha dúvida nenhuma. A orientação do prefeito Fuad é muito incisiva. E desde o primeiro dia, essa mensagem nós temos transferido para todos os envolvidos. Oi, a gente tem que fazer um intervalo, pedir para você ficar só mais um pouquinho com a gente, pra gente falar das obras, né? Essa semana a gente teve 2 anúncios de obras na Afonso Pena e também na Avenida Amazonas, que também vai impactar no transporte público. A gente vai pro intervalo, já a gente tá de volta. Segura aí, gente. Central 98. Voltamos com o Central 98, Central que está recebendo aqui hoje André Dantas, superintendente da SUMOB. Paulo, quer falar, Paulo? Eu quero falar porque vem uma pergunta da professora de Direito Constitucional, a doutora Francine Figueiredo, que me pergunta aqui. Pergunte ao André se Belo Horizonte cumpre com normas de acessibilidade e desenho universal. Bom, nós temos uma norma de acessibilidade de calçadas, que é a norma 9050, que corresponde para o rebaixamento, o piso tátil, e nós estamos trabalhando, a partir das leis que estão vigentes, todo empreendimento desta cidade está sendo realizado com a orientação do prefeito Fuad, com a minha supervisão dentro dessa norma, que é muito importante. Nós estamos caminhando, estamos trabalhando para que nós viabilizemos uma sociedade com tudo com desenho universal, certo? Então, o que nós estamos falando isso? Para entrar num prédio como este aqui, nós temos que ter uma acessibilidade para todas as pessoas, sem distinção. Para nós entrarmos num ônibus, nós precisamos investir para trocar toda a frota para que ela tenha um piso baixo. A parada de ônibus tem que ser em nível. Isso é um investimento que ela certamente deve saber, que é de uma magnitude muito grande e que nós estamos trabalhando para isso. Então, emendando com as perspectivas que nós temos imediatas, tudo que faremos estará enquadrado nos preceitos legais e isso de forma muito decisiva. André, vamos falar de obras, grandes obras que estão previstas aí para Belo Horizonte. Essa semana a Prefeitura anunciou a modernização da Afonso Pena, né, uma revitalização que vai ser feita na Afonso Pena e também ontem uma verba que foi liberada pelo Senado para fazer obras na Avenida Amazonas, o BRT na Avenida Amazonas. E aí muitos dos ouvintes, né, a gente recebeu muitas mensagens de pessoas preocupadas com o trânsito. Será que essas obras, né, colocando faixas exclusivas na Afonso Pena, o BRT lá na Amazonas, não vai diminuir o espaço, não vai ter mais trânsito na cidade? Explica um pouco dessas obras e esse questionamento que é feito. Perfeito. Bom, a revitalização da Avenida Afonso Pena, nós tratamos e usamos esse nome porque a Avenida Afonso Pena é uma avenida icônica da nossa cidade. Ela representa muito para nós. Então é importante torná-la mais vibrante, torná-la mais humana, recuperar a Avenida Afonso Pena para que todos aqueles que o utilizam, vivem ao longo da Avenida Afonso Pena, possam ter o melhor serviço possível. Isso compreende uma série de intervenções que se iniciam lá nas calçadas, a melhoria das calçadas, a melhoria dos pontos de ônibus, a inclusão de uma ciclovia, a inclusão de faixas exclusivas e preferenciais, e isso é um estudo que vem sendo desenvolvido no âmbito da Prefeitura, por meio da BH Trans, por muitos anos. Então, foram muitos estudos, muitas simulações, muitas discussões internas para garantir exatamente isso, que exista o benefício e não o prejuízo. Então é com muita tranquilidade que eu afirmo para você e para todos que estão assistindo. Nós garantimos que haverá uma melhoria para todos.
Haverá uma melhoria para quem caminha, haverá uma melhoria para quem faz um carga-descarga, haverá uma melhoria para o taxista, haverá uma melhoria para o ciclista. Isso é possível com toda a técnica que nós estamos empregando. O caso do BRT Amazonas é um projeto importantíssimo para toda a região metropolitana. Nós estamos num âmbito em que aquele eixo de desenvolvimento ele contribui para Contagem, Betim, Ibirité e todas as cidades naquela região. E nós estaremos permitindo que esse desenvolvimento ocorra e que as pessoas que se utilizam ali façam uso daquele espaço de uma forma muito mais eficiente. Hoje, esta manhã eu estive lá, existe muita coisa para melhorar. O pavimento está ruim, as faixas estão desorganizadas, existe uma série de movimentos de trânsito lá que precisam ser melhorados. Então nós estamos iniciando um processo que nós teremos uma missão do Banco Mundial vindo a Belo Horizonte para o desenvolvimento do contrato que nós assinaremos com o Banco Mundial, porque nós tivemos a permissão para tomar um financiamento junto ao Banco Mundial. Uma permissão. Então, agora iniciaremos a finalização das tratativas com o Banco Mundial para alcançar esse contrato, para depois desenvolvermos os detalhes do projeto, para depois licitarmos as obras. Então, é um processo longo. Não haverá na Avenida Amazonas uma transformação nos próximos 2 anos, né? Isso nós estamos plantando uma semente para que nós colhamos o futuro. Afonso Pena também, André? Não, Afonso Pena é uma questão imediata. Nós temos um projeto executivo muito bem detalhado, que está agora sendo assimilado pela SUDECAP e vai passar por um processo muito mais exíguo, porque essa base toda é da Prefeitura, ela é uma propriedade da Prefeitura e os recursos são da Prefeitura. E André, só para explicar para os nossos ouvintes, no BRT da Amazonas seria nos mesmos moldes da Antônio Carlos e da Cristiano Machado, aquelas pistas centrais. Exatamente, mas com uma inovação significativa. Nós já traremos uma evolução tecnológica que permitirá com que os passageiros do sistema metropolitano e dos passageiros do municipal utilizem as mesmas estações. Isso é muito importante porque dará uma velocidade no deslocamento, uma integração melhor do serviço. Bom, primeiro uma pergunta do Fred, depois eu vou na sequência com uma minha, porque André tem que vir aqui para ficar um programa inteiro. Agora você trazer o André para falar meia hora aqui não resolve não. Vamos lá. O Fred está perguntando, André, por que não investir numa gestão semafórica da cidade que tem um custo menor e beneficia mais pessoas? Sim, é muito importante. Um dos projetos que nós temos, que me apresentaram, né? Lembrando que eu cheguei há 4 meses, né? Um dos projetos que me apresentaram é exatamente o uso da inteligência artificial para que nós façamos uso dos nossos semáforos de forma muito mais eficiente. Realmente, há muito para melhorar em termos de gestão semafórica. Muito, muito. E nós vamos trabalhar nisso. Existem hoje inovações tecnológicas que facilitam esse tipo de Sim, existe. Olha, a quantidade de tecnologia que existe no mundo, para melhorar a gestão do tráfego é inimaginável. Agora, com esse tamanho de soluções, vem também o tamanho da conta, né? Nós estamos em discussões com organismos internacionais para tentar discutir a viabilização dessas intervenções. São muito custosas, né? Nós, obviamente, estamos passando por um processo de transição depois dessa pandemia, né? Se a economia se recuperar, se nós tivermos condições, nós provavelmente vamos buscar isso aí. Como diz em inglês, the last but not the least, a gente vai voltar a conversar sobre isso. Por que não tem integração metropolitana no raio do transporte público de Belo Horizonte? Eu te pergunto, por exemplo, eu sou, para sair da cidade e para onde eu tenho um sítio, eu uso a Amazonas, o corredor da Amazonas. Aí eu vejo o ônibus vermelho de Ibirité, o ônibus vermelho de Sarzedo, o ônibus vermelho de Itatiaiuçu, de Brumadinho, de São Joaquim de Bicas,
todos eles jogados para dentro do raio da Avenida Amazonas. Por que é que não se tem lá, no início da Amazonas, ali no Canacabana ou numa região ali, uma estação de mobilidade onde os ônibus metropolitanos do Cinturão despejem seus passageiros lá, despejar no bom tempo, tá, gente? Coloquem seus passageiros lá e esses possam integrar-se sem ter outra bilhetagem, com bilhetagem única, no sistema da capital. Paulo, como você é jovem há mais tempo, né? Nossa! Eita! Como você é jovem há mais tempo, você vai saber que isso é decorrência de um processo histórico, em que, lembra que eu falei do modelo de governança e do modelo de financiamento? Isso é decorrência disso. Houve uma decisão histórica lá atrás, né, em que essa separação aconteceu. E hoje, isso não é possível nem legalmente, né? Apesar da nossa ótima interlocução com os técnicos da CEINFRA, do governo do estado, isso legalmente eu não estou autorizado a fazer. Aí você poderia falar assim, poxa, André, mas será que não dá para combinar, né, com o pessoal do sistema metropolitano de colocar uma integração nos terminais? Muito provavelmente, Paulo, eu não tenho dados específicos, mas provavelmente se fizermos uma pesquisa sobre essa possibilidade, eles vão reclamar muito. Por quê? Esses usuários, por exemplo, a pessoa que vem de Betim, já trafegou por quase 50 minutos de Betim até a fronteira de Belo Horizonte. Ele vai ter que fazer um transbordo. Se esse transbordo não for estruturado de uma forma muito eficiente, ele vai ter tempo perdido nesse transbordo. E ele vai ficar muito chateado com isso, por ter mais uma perna de viagem. Então ele gosta hoje de uma viagem que saia no período da manhã muito frequente, de lá de Betim, e venha direto para o centro, que é onde ele participa da atividade. De preferência com um preço baixo, rápido e com conforto sentado. Então, assim, qual a solução, Paulo? Nós precisamos discutir esse modelo de governança em conjunto com o modelo de financiamento. Quem paga a conta? Se não tivermos essa discussão, não há como viabilizá-la. André, eu queria muito, velho, mas muito que você ficasse mais tempo aqui, porque eu precisava de falar com você de anel rodoviário, mas eu não vou ter tempo. A pergunta que eu faria vai te deixar com uma resposta longa aqui. Vamos trazer você de novo. Perfeito. A gente tá tentando te trazer aqui, bicho. Você tá há 4 meses no carro. Tem 4 meses, tem ou não tem, João? Tem, mas a agenda é concorrida não, demais. Lógico, o tanto de pepino pra resolver. Não foi por falta de vontade, gente, mas eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Voltarei quando for convidado. Muito obrigado. André Dantas, superintendente da SUMOB, a Superintendência de Mobilidade do município de Belo Horizonte. Agradecer novamente, André. Obrigado. A entrevista foi ótima. Tem várias perguntas, né? Todo mundo tem muitas dúvidas, mas a gente te traz em outra oportunidade. Obrigado. Bom dia a vocês. Bom dia.